Nós iniciarmos aqui com a palavra, eu gostaria de... Obrigado, irmã. Gostaria de fazer um agradecimento a todos os casais que participaram ontem, né, do nosso jantar de casais, que foi uma grande bênção. E, na oportunidade, eu quero também agradecer a todos aqueles irmãos que contribuíram para que ontem a gente pudesse ter realizado esse evento com muito carinho, com muito amor, com excelência, para estar abençoando aí a vida dos casais. Amém? Então eu quero agradecer, até fiz uma colinha aqui para não esquecer, né? Mas agradecer aí a Adriene e Benjamar, né? Nos ajudaram muito, toda aquela decoração, o ambiente que ficou lindo, né? Tem aí a colaboração de Adriene, com muito amor, com muito carinho, muita criatividade, que Deus possa abençoar em nome de Jesus. O jantar, a irmã Betinha, auxiliada aí pela irmã Nadir, que foi uma bênção, né? Uma delícia também o jantar, que Deus abençoe a irmã Betinha. Maria da Luz também, né, que ajudou aqui. Os nossos irmãos que nos abençoaram ali, né, servindo os irmãos, o irmão Vandinho, o irmão Cláudio, o irmão Odenir Lucas, o irmão William, a irmã Cris, que Deus abençoe também, no nome de Jesus. Também o irmão Gustavo e Carla, que também nos apoiou, além da dinâmica, mas também com o nosso suporte logístico, né, aí no final da reunião. E também irmãos Daniel e Célia, que nos abençoaram também com um louvor, uma condução do momento muito importante. Amém? Então, nosso agradecimento a todos vocês, que Deus os abençoe em nome de Jesus com toda sorte de bênção. Amém? E aqueles que ajudaram de forma indireta, né, que talvez eu tenha esquecido, me perdoe, mas que Deus possa também abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, glória a Deus. Para facilitar, meus irmãos, hoje a nossa abordagem, vamos utilizar aqui alguns slides. Então, eu vou ficar um pouquinho ali do lado, tá? Eu vou levar o púlpito para lá para não atrapalhar a visualização, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos dar continuidade à ministração da série Pecados Digitais. E hoje nós vamos falar sobre um tema importante. Tá? Só que antes aí nós vamos, mais uma vez, orar e pedir a Deus que nos abençoe nesse momento e que o Senhor venha falar e ministrar os nossos corações. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, queremos te louvar por mais essa oportunidade. Que o Senhor seja conosco, venha falar ao nosso coração, que o teu Santo Espírito nos ajude na compreensão da tua palavra, ó Deus, e principalmente, ó Pai, no exercício prático de tudo quanto o Senhor tem, ó Deus, nos ensinado e também requerido de nossas vidas, para que possamos viver, ó Deus, segundo a tua vontade e glorificar, ó Deus querido, o teu nome e o nome do Senhor Jesus. Ó Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um que se encontra aqui nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te bendizemos. Amém, Senhor. Então, glória a Deus. Né? Bom, então, pecados digitais. Vamos ver aqui. Vai dar certo. Isso. Então, hoje, nós vamos falar sobre o tema falta de amor. Ok? A falta de amor. Aí você pode perguntar, mas o que tem a ver a falta de amor, né, com o ambiente que nós vivemos hoje, o ambiente da era digital, o ambiente da tecnologia? Irmãos, tem tudo a ver. E nós vamos abordar um tema hoje dentro dos pecados digitais que expressa no ambiente digital a falta de amor. Falta de amor para com as pessoas. Falta de amor para com o próximo. Então, o nosso tema hoje, vamos falar sobre a maledicência. A maledicência como uma das expressões da falta de
amor. 1 Pedro 2, de 1 a 2, o texto nos diz o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Então, meus irmãos, a maledicência, ela é um pecado. A maledicência, ela é um pecado. Então, nós vamos abordar que o pecado da maledicência, dentro do ambiente virtual, ele é uma expressão de falta de amor para com o próximo, para com as pessoas. Bom, então, o que é a maledicência? Então, é importante a gente entender o conceito para que a gente possa avançar. Então, meus irmãos, maledicência é o ato, hábito ou qualidade de maldizer, difamar ou falar mal dos outros. É uma ação destrutiva realizada através da palavra com o objetivo de denegrir a reputação, a honra ou a imagem de alguém, muitas vezes associada a fofocas e murmurações. Então, de uma forma bastante resumida, meus irmãos, maledicência é falar mal. Maledicência é falar mal. Falar mal do próximo, falar mal do outro. E é importante a gente estar entendendo o significado dessa palavra. Nosso irmão Daniel, né, que ama as etimologias, né, Daniel? Então, nós temos aqui maledicência, vem do latim maledicentia. E é a junção de male, mal, e dicere, dizer. Então, maledicentia significa literalmente dizer o mal, falar mal. E esse é um dos pecados que o apóstolo Pedro ele mencionou juntamente com outros pecados que estavam minando e atrapalhando relacionamentos e a comunhão nos dias em que ele estava ali supervisionando e dando suporte aos irmãos cristãos que foram dispersos por causa da perseguição do evangelho e estavam vivendo algumas dificuldades, dentre elas, dificuldades no relacionamento entre a comunidade dos cristãos. Meus irmãos, a maledicência, ela gera impactos. Então vamos ver aqui, quais são os impactos que a maledicência, ela gera. A maledicência, ela é condenada na Bíblia como um pecado que causa o quê? Danos e desordem. A Bíblia considera que a língua, ela pode ser uma força destrutiva e que a maledicência pode abalar amizades, relacionamentos e criar contendas e caos. Então, não é à toa, tá, que nós temos aqui essa imagem para associar a maledicência com a língua. Eu acredito que, acho que todos nós conhecemos, ou já conhecemos, e aquele que não conhece ainda vai ter o desprazer de conhecer pessoas que têm a língua desse jeito, ó. Que fala mal, fofoca, murmura, tudo está ruim, ninguém presta, ninguém é bom. Tem pessoas que é desse jeito. Se tirasse uma fotografia espiritual, apareceria muitas pessoas com a língua desse jeito. Mas quais são os impactos que a maledicência ela gera? Danos à reputação. Irmãos, quantas vezes pessoas elas têm a sua imagem manchada, a sua reputação manchada, porque pessoas falaram mal. Pessoas falaram aquilo que não é verdade. Pessoas falaram
sem apuração de fatos. Pessoas falaram sem pensar no próximo. Isso gera o quê? Danos à reputação. E tem um problema. Depois, meus irmãos, que a palavra ela sai da boca, existe um fenômeno. Ela não volta para a boca mais. Esse é um problema. Tem um ditado que eu gosto muito que diz que até explicar que tomada não é focinho de porco, o estrago já foi feito. Então, depois que a palavra ela sai da boca, ela não volta mais para a boca. Então, depois daquilo que é falado e daquilo que é principalmente mal falado, não volta para a boca, ela se dissipa, ela é disseminada. Então, esse é o impacto, um dos impactos, dano à reputação. Relações prejudicadas. Quantos relacionamentos, seja relacionamentos de amizade, relacionamentos na família, relacionamentos amorosos, relacionamentos no trabalho, são prejudicados por causa da maledicência. Palavras malditas, palavras mal colocadas, fofocas, inverdades, suposições, achismos, e o estrago é feito. É o tal, fiquei sabendo que fulano disse isso, fiquei sabendo que Beltrano falou aquilo, fiquei sabendo que fulano está assim ou está assado. Isso atrapalha relacionamentos. Chega um e fala, olha, estão falando aí que você é uma pessoa muito chata, viu? Ah, é? É. Quem foi? Ah, não posso falar. Aí, irmãos, o incêndio na floresta começa. Os relacionamentos começam a ficar comprometidos. Impacto nas comunidades. É o chamado mesmo, muitas vezes, o disse-me disse. É a terceira pessoa. Falaram, disseram, comentaram. Terceira pessoa não tem nome, mas terceira pessoa tem intenção. E a intenção, quando ela percorre dessa forma, não é a intenção de ser um canal de bênção, não é a intenção de gerar algo bom, mas é a intenção de gerar, por detrás disso, gerar uma situação de intriga, de desordem e de caos. Principalmente comunidades. A igreja, corpo de Cristo, e a igreja local é uma comunidade. E a maledicência atrapalha o relacionamento das comunidades. Atrapalha a saúde, a ambiência daquela comunidade. Então, a maledicência, ela gera também esse impacto. E destruição emocional. Dependendo do grau, dependendo da situação, dependendo da criticidade ou da gravidade do teor da maledicência, tem pessoas que entram até mesmo em depressão, porque não conseguem conviver com aquilo, entra um misto às vezes de revolta, entra muitas das vezes aquele sentimento de indignação, e cada pessoa, meus irmãos, cada um de nós tem uma estrutura. Tem pessoas que aguentam mais o rojão, outras aguentam menos. Tem pessoas que emocionalmente são mais firmes, outras são mais fragilizadas. Somos desse jeito. E a maledicência, ela gera isso. Destruição emocional. A pessoa se entristece, a pessoa perde a confiança, a pessoa ela fica com baixa estima ou autoestima baixa. Isso é o quê? Falta de amor. Os irmãos concordam? Isso aqui é a falta de amor, irmãos.
Então, a maledicência, o próprio nome, né? Ou seja, é algo mal, é algo das trevas, é algo do diabo. E aquilo que não é de Deus não vai gerar coisa boa. Então, por isso que a maledicência, ela gera esses impactos aqui, que são, infelizmente, malignos, né? Agentes da maledicência. É interessante a gente observar esse aspecto aqui, para a nossa reflexão, tá, irmãos? O primeiro agente da maledicência é o maledicente, ou seja, é aquele que fala mal, é aquele que vai gerar aquilo que não é verdadeiro, ou aquilo que é mal intencionado, é aquele que vai propagar a maledicência. Ele é o primeiro agente. Ele é um promotor das obras das trevas. O maledicente é um cooperador das trevas. E aí você pode pensar, graças a Deus que eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, louvado seja Deus. Amém. Mas se você não vigiar, e se da sua boca sair maledicência, meu querido irmão, minha querida irmã, amada igreja, nós seremos promotores das obras das trevas. Mesmo sendo crente, tendo a esperança que vai morar com Jesus. Mas durante o momento que você estiver falando, agindo e deixando a maledicência usar a sua vida, você vai ser um promotor das trevas. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então nós temos que vigiar. Temos que tomar cuidado. O segundo agente, eu coloquei entre aspas, porque essa palavra não existe no nosso dicionário português. Ouvidicente, não existe. Mas é uma palavra interessante para ela reforçar o segundo agente deste fluxo que age e que constrói a maledicência. Quem é o ouvidicente? É aquele que ouve a maledicência. Ele não é o gerador primário, mas ele ouve a maledicência e ele acha interessante, e ele gosta daquilo. E aí o que acontece? Ele dá continuidade, ele dá sequência, sendo que aqui ele tem a oportunidade de impedir que o ciclo da maledicência alcance o terceiro agente desse fluxo, que é a vítima. A vítima é o foco, é o objeto da maledicência. Então, meus irmãos, é importante a gente entender isso. Se a gente não vigiar, a gente pode ser esse primeiro aqui, ó, maledicente. E você querendo ou não, nós querendo ou não, todos nós sem exceção, nós somos o obedicente. De alguma forma, a maledicência, ela chega até nós. Mas aí cabe a cada um de nós decidir se nós vamos ajudar o maledicente a continuar promovendo a obra das trevas, ou se nós vamos decidir, isso vai parar em mim. De mim para frente, isso não vai prosseguir. No que depender de mim, essa maledicência, ela não vai ir para frente. Os irmãos entenderam? Está dando para entender, irmãos? Amém? Então é um ponto também para a nossa reflexão, tá? Bom, língua. A língua, meus irmãos, ela é retratada como um instrumento que materializa a maledicência. Ou seja, é através da língua que a maledicência, ela toma forma. E a maledicência, ela é o resultado da interpretação que a língua, ela está fazendo do coração. Jesus, ele disse, a boca fala daquilo que está cheio, o
o coração. Então, a língua é um instrumento que vai externalizar aquilo que está no coração. Então, quando eu dou lugar à maledicência na minha vida, eu estou permitindo expressar aquilo que está no meu coração. Por isso que isso é associado com a falta de amor. Porque quando se age, quando se fala, quando se promove a maledicência, nós não estamos pensando no outro. Nós não estamos pensando no que o outro vai sentir. Não estamos preocupados naquilo que o outro ele vai ter como desdobramento na sua vida. Irmãos, quantas pessoas já foram chamadas de mentirosos, sendo pessoas honestas? Quantas pessoas foram chamadas de preguiçosos, sendo pessoas labutadoras? Quantas pessoas foram taxadas de pessoas assim ou assado, sendo que elas não são aquilo? E é muito ruim uma pessoa ela ser taxada de algo que ela não é. Então a gente precisa, irmão, se colocar no lugar do outro. A gente precisa entender aquilo que o outro vai receber, aquilo que o outro ele vai estar sentindo. Qual é o impacto que aquilo vai ter na vida do outro? Isso é muito sério. E por que nós temos aqui agora a figura do dedo, dos dedos? Por causa do contexto digital. Por causa das redes sociais. Por causa das tecnologias que nós temos hoje, ao acesso de todos. E qual é agora, irmãos, o instrumento usado para promover a maledicência dentro do ambiente digital? É os dedos. É a digitação. Está atrás do computador, aí você usa o teclado e você digita para interagir nas redes sociais, nas suas plataformas. Está com o celular na mão, você vai usar também o dedo. Mas você pode falar, mas eu não vou usar o dedo, eu vou gravar, eu vou mandar um áudio. É verdade, você vai mandar o áudio, mas para o seu áudio chegar até alguém, você vai ter que usar o dedo. Então hoje, dentro da era digital, nós temos o dedo trabalhando em conjunto com a língua, que é um instrumento para operacionalizar a maledicência. Então hoje é uma questão sem volta. Então, falando de uma forma mais específica, irmãos, sobre a maledicência no ambiente virtual. A maledicência, irmãos, no ambiente virtual, ela é a mesma de 4.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, 100 anos atrás, é a mesma. O pecado é o mesmo. O que diferencia o pecado da maledicência para o ambiente virtual é porque hoje existe o quê? Tecnologias, acessos, ferramentas que proporciona um ambiente mais incentivador às pessoas para poder praticar a maledicência. Seja de forma consciente, como muitos fazem, e seja de forma inconsciente, como também muitas pessoas o fazem. Então, o pecado da maledicência no ambiente virtual, ele vai ter agora o diferencial, é porque todo esse cenário, todo esse ambiente, todas essas tecnologias, elas proporcionam o quê? Uma amplitude de alcance maior e o impacto negativo também maior.
Antes desse cenário, antes desse contexto, a fofoca, por exemplo, para ela ter um alcance, levava mais tempo, porque dependia de uma rede de pessoas estarem conectadas, né, a essa rede de fofocas. Boca a boca. Levava mais tempo. Agora, hoje não. Hoje a fofoca, ela é o quê? Ela é online. Ela é instantânea. E ela pode alcançar o quê? Milhares de pessoas. Ela pode alcançar milhões de pessoas num momento só. O alcance hoje, ele é muito amplo. Por isso, o poder de alcance e o tamanho desse impacto, ele é maior. Porque uma coisa, meus irmãos, é meia dúzia de pessoas estar sabendo. Outra coisa são milhares de pessoas estarem sabendo. E hoje, dentro do ambiente virtual, nós vemos que isso gera esse alcance de uma forma muito ampla e com um poder destrutivo muito amplo também. Isso abrange comportamentos, irmãos, agressivos. Olha o que está por detrás daqueles que estão no ambiente digital, no mundo digital. Olha o comportamento que essas pessoas acabam externalizando. Insultos e agressões verbais. O ambiente virtual, irmãos, ele proporciona isso aqui. Por quê? Porque tem muitas pessoas que gostariam de falar certas coisas com certas pessoas ou certos assuntos em certos grupos e não fazem porque não tem coragem. Não tem coragem de chegar para uma pessoa, olhar no olho e falar. E abordar, em tratar um determinado tema, ou assunto ou problema. Mas dentro do ambiente digital, como ela não está de frente da pessoa, ela não está de frente de um grupo, é mais fácil ela falar, porque ela não vai ser confrontada naquele momento, ninguém vai bater nela, ela pode falar o que ela quiser. O ambiente digital favorece isso, favorece as pessoas se esconderem atrás das telas. Faz com que as pessoas se escondam atrás dessas tecnologias para poder interagir, para poder falar, para poder criticar, para poder destruir. Mas, no fundo, isso aqui é uma atitude de covarde. É uma atitude de pessoas que demonstram covardia. Calúnias e defamações, mesma forma. Falar pelas costas é muito mais fácil do que encarar de frente e falar. Não é verdade? Encarar de frente, falar, é uma outra situação. Mas estar longe, distante, é muito mais fácil. O cyberbullying, ou seja, o bullying cibernético, né? Então, ou seja, antigamente, né, os bullying aconteciam, era de forma presencial na escola, né? Ou seja, chegava uma criança para outra, né, e falava, e zoava, e aquela coisa toda. O menino chegava chorando em casa, e mais não sei o quê. Era desse jeito e era tratado de uma outra forma. Agora, hoje, é tudo dentro desse ambiente. Porque todos são conectados, todos têm rede social. Então, as ofensas chegam pelas redes sociais, as críticas, as palavras de ofensa, as palavras que ferem, os comentários pejorativos, maldosos, chegam e ferem, machucam e até mesmo levam tantos a perder a vida. Depressões, suicídios.
discurso de ódio. Hoje, o que existe de plataformas disponíveis de interação, tanto em redes sociais como plataformas, onde é possível se fazer interações, é cada lixo, ódio. As pessoas, elas falam daquilo que ela não gosta, de certos grupos, de certas pessoas, e falam mal do negro, falam mal do homossexual, fala mal de judeu. Alguns falam mal dos crentes. Partido político. Irmãos, está uma nojeira, desculpa a expressão, mas hoje está uma nojeira, está uma porqueira. Direita, esquerda, centro, o que se ouve, o que se vê, as pessoas interagem pelo WhatsApp. Está terrível, discurso de ódio, meu irmão, discurso de ódio. Os irmãos percebem que não tem nada que edifica, não tem nada de bom nessa praga de maledicência, porque isso veio do inferno, isso é algo das trevas, fruto do pecado que o ser humano possui e manipulado pelo diabo. Olha o tanto de coisa terrível que a maledicência ela gera, e principalmente no ambiente virtual. Fofocas e boatos. Vou até beber água aqui para falar o que eu vou falar. Meus irmãos, fofocas e boatos. Tudo isso que eu estou falando aqui, meus irmãos, não envolve só o não crente, não. Envolve também o crente, o povo de Deus. E aqui, meus irmãos, que eu ia falar, fofocas e boatos. Vamos olhar no tempo aqui para controlar. Fofocas e boatos, né? Meus irmãos, isso aqui é o ambiente perfeito para a proliferação dessa doença chamada de maledicência. É terrível. Fofoca. E é impressionante como existem pessoas que têm prazer em fofoca. Pessoas amam a fofoca, amam fofocar, amam especular, amam ficar falando do alheio. E de uma forma mais específica, meus irmãos, uma coisa que eu falo, que é extremamente ridículo, extremamente vexatório, extremamente inadmissível para um crente lavado e remido no sangue de Jesus, que se diz filho de Deus, que ama as pessoas, que crê no Espírito Santo, perder tempo e ainda interagir, disseminar, propagar sites de fofoca e boatos. Como, por exemplo, no nosso meio, já estamos tão sofisticados que existem, alguns sites específicos para atender o povo gospel, Um dos mais famosos aí, Fuxico Gospel. Os irmãos já ouviram falar? Fuxico Gospel. E está cheio, irmãos, de crente que entra no Fuxico Gospel e fica bebendo dessa fonte, e fica acompanhando as notícias, as postagens das figuras gospels, das igrejas que estão aí na ponta, os fatos que acontecem no meio gospel, e o povo de Deus fica aí perdendo tempo, vendo isso, batendo cabeça, comentando, discutindo, cada um com a sua opinião, cada um querendo convencer o outro em questões fúteis, questões que não edificam, questões que não glorificam a Deus. O próprio nome já diz, é fuxico, não tem veracidade, não tem compromisso com a verdade, fake news, fatos que até podem ser a verdade, mas são colocadas de uma forma estrategicamente diabólica para angariar os adeptos,
aqueles que acompanham, curtidas, fidelidade. Meus irmãos, sendo bem sincero para você, você é livre para fazer o que você quiser. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas se você está indo, está apoiando, está bebendo dessa fonte, um conselho para você em nome de Jesus: pare, reflita e mude o seu posicionamento. Se você aceitou Jesus para seguir Jesus, então siga Jesus. Agora, se aceitou Jesus para ficar seguindo o mundo, eu acho que aí tem uma decisão errada. Tem uma decisão errada. Então, meus irmãos, fuxico, gospel e outras coisas mais. Só uma pergunta para você refletir. Você acha que se Jesus estiver do seu lado, você acha que Jesus ele vai ficar ali vendo o fuxico gospel? Você acha que Jesus vai perder tempo com isso? Você acha que o Espírito Santo, irmãos, vai perder tempo com isso? O Espírito Santo tem coisas melhores para mim e para você. O Espírito Santo tem coisas maiores, mais sublimes, dignas, nobres para nós. Isso aqui, irmãos, isso aqui não faz parte da nossa vida. Amém, irmãos? Estou ouvindo que nas outras pregações tinha mais amém, glória a Deus. Hoje os irmãos estão mais reflexivos, né? Mas esse, irmãos, é um tema importante. E o pecado, irmãos, ele tem que ser tratado e falado como pecado. E falar de pecado não é bom, mas é necessário. Desdobramentos da maledicência no ambiente virtual. Julgamento precipitado. As pessoas ouvem, recebem notícia e se precipitam no julgamento. Não investigam, não sabem se é verdade ou se não é, se procede ou não procede. E aí, ou seja, já faz o julgamento e muitas das vezes vai passando pelo WhatsApp com a sua visão, com o seu julgamento, com o nosso julgamento, e a maledicência ela está sendo o quê? Disseminada. Olha o outro desdobramento, julgamento de ódio. Recebe algo, de algo que você já tem, que eu tenho uma predisposição, que aquilo eu não gosto, não compactuo, eu já tenho um preconceito com aquilo, eu recebo, e eu já faço o quê? Um julgamento de ódio. Fulano não presta, igreja não presta, aquele grupo não presta. Eu começo a rotular e colocar o quê? O meu ódio em cima de algo que não é genuíno, em cima de algo que não tem legitimidade. Contenda. Meus irmãos, como que a contenda ela ganha espaço? Quem tem grupo de WhatsApp de família aqui, levanta a mão. Pode levantar, sem medo. Ou seja, todo mundo tem WhatsApp e grupo de família, não tem? Uns têm um grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, né? Agora eu pergunto para os irmãos. Irmãos, é uma maravilha o grupo de família de WhatsApp? Sim ou não? Tem um lado positivo, irmãos, mas tem muito problema também. Principalmente quando a família é grande. Então tem contenda de todos os níveis. Tem contenda por causa de fé, tem contenda por causa de futebol, tem contenda por causa de política, tem contenda por todos os motivos. E aí tem a contenda no grupo da família, e aí aqueles que estão contendendo no grupo da família, aí chega o momento que ele para de contender no grupo da família, e aí ele começa a fazer contato com os familiares mais próximos no privado. E aí ele começa a falar. Você viu o que fulano de tal, ele falou? Quem ele pensa que é? Porque eu já vi ele fazendo isso. Eu ouvi dizer que ele está assim ou está assado. Quem é ele?
E aí aquele que ouve, que é o ouvidicente, ele vai, e num belo domingo, ele encontra com aquele que falou, olha, fulano de tal tá azedo com você, por causa disso, 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 disso. E aí, irmãos, a contenda, a maledicência, ela começa a cortar na alta. Começa a cortar na alta. Iras. Maledicência, irmãos, ela gera ira, principalmente na vítima. O maledicente, ele não fica irado, porque ele é um promotor das trevas. Ele quer isso. O ouvidicente, por não amar o próximo, ele não está nem aí se a vítima, ela vai aí ser impactada negativamente. Então sobra para a vítima. A vítima, ela vai ficar irada. A vítima vai ficar irada. Ela vai ficar revoltada. Debates inúteis. Meus irmãos, quantos debates inúteis, quanto tempo se perde discutindo coisas que não edificam, que não vão agregar nada e só vão dar munição para o reino das trevas. Quanto tempo se perde em debates inúteis? Se debate tantas coisas inúteis. E muitas vezes não se investe tempo num debate em algo que edifica, em algo bom, em algo da fé. Perdemos tempo demais, irmãos. Hoje nós perdemos tempo demais, e o tempo é, irmãos, um insumo preciosíssimo que não volta mais. As 24 horas do dia de ontem, a gente tem elas hoje? Não. Então nós temos que aprender com isso. Um outro desdobramento, né? Lacração. Lacração, por volta aí dos anos 2010, era um termo que foi inicialmente utilizado por comunidades LGBTQIA+, né? Para quê? Para poder colocar uma expressão de aprovação e de incentivo, no sentido de que, ou seja, fulano foi bem num debate, numa ideia, numa exposição, fulano arrasou, era mais ou menos nesse sentido. Depois, meados aí dos anos 2010 para frente, esse termo ele começou a ser usado também por marketings, principalmente em questões de venda, já no ambiente virtual, para poder o quê? Demonstrar que uma grande venda foi feita, uma grande estratégia ela foi bem sucedida, uma equipe ela foi bem sucedida, então a empresa lacrou. Hoje, a lacração ela já é usada de forma pejorativa. A lacração hoje ela é uma crítica de forma incisiva, de forma dura, justamente para poder derrubar o outro lado e gerar a chamada hoje o cancelamento virtual, seja de uma pessoa ou seja de uma empresa. Então, lacrar hoje, irmãos, o objetivo é destruir. Hoje, no ambiente virtual, essa expressão é para destruir a imagem, a reputação, a força, a credibilidade de uma pessoa ou de uma empresa. João 10:10, Jesus diz o seguinte: o ladrão, ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. A lacração hoje, nas redes sociais, no ambiente virtual, ela tem esse objetivo: destruir o outro lado. E morte. Então, aqui só passando em função do nosso tempo, o SBT News, em 2014, Guarujá, uma matéria, Fabiane Maria de Jesus. Aqui eu só vou mencionar para os irmãos entenderem a gravidade.
Em um dos episódios mais conhecidos do Brasil, uma dona de casa de 33 anos foi espancada até a morte por moradores. Uma página do Facebook divulgou falsamente que ela seria uma sequestradora de crianças que realizava rituais de magia negra. Ela foi morta, ela foi assassinada, espancada, por causa de uma maledicência que foi proferido contra ela no Facebook. Domingo espetacular na Rede Record, São Paulo, cidade de Suzano, 2023, o caso Rafael. Um jovem pedreiro foi espancado até a morte por aproximadamente 3 horas após vídeos circularem nas redes sociais acusando injustamente de matar cachorros na região. Por isso, meu querido irmão, quando se recebe um vídeo aí no WhatsApp, não passe para frente. Se não é algo que edifica, se não é algo que tem certeza, não passe para frente. Olha o que aconteceu com esse moço. Brasil de Fato, Araguari, 2023. Uma jovem de 22 anos tirou a própria vida após páginas de fofoca publicarem capturas de telas falsas que inventavam um romance entre ela e o humorista Whindersson Nunes. A situação gerou ataques intensos contra ela na internet. Não teve estrutura e acabou tirando a própria vida. Jovem Pan, Índia, em 2018. Dezenas de pessoas foram mortas por multidões em linchamentos instigados por rumores de sequestradores de crianças, disseminados rapidamente pelo aplicativo WhatsApp. Paquistão, 2017 também, matéria da Jovem Pan. Um estudante universitário foi espancado e morto por outros alunos após ser falsamente acusado nas redes sociais de cometer blasfêmia. Lá, como é um país islâmico, então, toda blasfêmia contra Alá, contra o Alcorão, pena de morte. A própria sociedade mata. Bangladesh, 2019. Rumores espalhados pelo Facebook, alegando que cabeças humanas seriam necessárias para obras de infraestrutura, geraram uma onda de violência, resultando na morte de pelo menos 8 pessoas inocentes que foram espancadas pela multidão. Maledicência dentro do ambiente virtual. Agora a pergunta: como vencer o pecado da maledicência? Pergunta para o seu irmão: como vencer o pecado da maledicência? Meus irmãos, nós louvamos a Deus porque existe um meio de se vencer a maledicência. Independente se ela é no ambiente virtual ou não, porque o pecado é o mesmo. E a forma de nós vencermos, irmãos, a maledicência é através da palavra de Deus e através do poder do Espírito Santo operando em nossa vida. Amém, irmãos? Se queremos vencer a maledicência, o caminho é esse. É pelo poder da palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Amém? Aqui, meus irmãos, eu vou passar alguns textos, nós não vamos explicar em detalhes, porque os textos eles são autoexplicativos, são extremamente claros. Basta que a gente abra o nosso coração, que a gente abra o nosso entendimento, para que a gente possa, então, ser abençoado neste momento. Primeiro, controle a língua. Como vencer a maledicência? Controle a língua e também os dedos. Provérbios 13, 13, ele vai dizer: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação.
Então, irmãos, o texto aqui ele é muito claro. Vamos controlar a nossa língua e os nossos dedos na era digital. Seja gentil e misericordioso. Ou seja, desenvolva um coração compassivo e misericordioso em relação aos outros. Trate com bondade e amor, mesmo quando houver diferenças ou desentendimentos. Efésios 4:32 vai dizer: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Valorize a verdade e a justiça. Busque a verdade em suas palavras e evite espalhar informações falsas. Busque a justiça em todas as suas interações e trate os outros com respeito e empatia. Efésios 4:25 diz: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ore pelos outros. Em vez de falar mal dos outros, ore por eles. Peça a Deus que os abençoe e os ajude em suas lutas. Cultive um coração de intercessão em vez de um coração de maledicência. Romanos 12:14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Focalize-se no crescimento pessoal. Ou seja, concentre-se em seu próprio crescimento espiritual, em vez de se envolver na maledicência. Busque a santificação e permita que Deus transforme o seu coração e a sua fala. Colossenses 3:8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. E procurar dominar a língua. E dedos também dentro do ambiente digital. Tiago 3:8-10 diz: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e contigo, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Os irmãos concordam que a palavra de Deus, irmãos, ela é autoexplicativa nesse aspecto? Amém? E para a gente fazer a nossa conclusão, esse sujeito aqui, irmãos, ilustrativamente, fazer menção ao filósofo Sócrates, que viveu entre 450 e 470 a.C., e existe uma chamada, a parábola de Sócrates, que é a parábola das três peneiras, que ela é muito alinhada com o que nós estamos falando. Eu achei bastante interessante trazer aqui para a nossa reflexão com relação a esse tema da maledicência. Bom, então sobre as três peneiras, meus irmãos, nós temos a primeira, a peneira da verdade. Quando nós recebemos algo, uma informação, ou quando chega aí uma fofoca, quando chega aí algo, um break news aí para você, primeira coisa que nós temos que fazer, vamos passar pela peneira da verdade. Ou seja, você tem certeza absoluta que o que vai contar é um fato real? Você viu ou apenas ouviu falar? Meus irmãos, quando você recebe algo, primeira coisa que você tem que checar, é verdade? Se eu passar essa informação, ou se eu passar esse conteúdo, se eu passar isso que chegou até mim, eu vou estar passando algo que é um fato real, é verdade? Ou é simplesmente algo que chegou até mim? Vamos supor que é verdade. Se foi verdade, então vai para a segunda peneira. Se não é verdade, não passa na primeira peneira. Aí a segunda peneira é a peneira da bondade. O que você identificou que é um fato real. O que você vai dizer é algo bom? Vai ajudar a construir
ou vai destruir a fama de alguém? Ainda que a gente receba algo que seja verdade, a gente precisa analisar. Ou seja, vale a pena eu passar isso para frente? Vale a pena eu comentar? Vale a pena eu repostar? Vale a pena eu interagir em cima disso? Ainda que é um fato verídico, mas vai trazer algo de bom para a pessoa? Para uma comunidade? Para um grupo? Vai ser bom? Se não for bom, para por aí. Mas se for bom, aí vai para a terceira peneira, a peneira da utilidade. Esse assunto ele é realmente útil? Eu recebi algo, é verdade. É até uma coisa boa, né? Mas tem utilidade? Ou seja, vai resolver algum problema ou vai ajudar, seja uma pessoa, um grupo, uma comunidade? Vai ajudar? Se não for, então morre aqui. Então, meus irmãos, a maledicência, além de, principalmente, de todos esses princípios bíblicos que nós mencionamos ali, é interessante a gente também entender. Isso aqui, irmãos, é bastante coerente e é bastante útil. Não vamos ser simplesmente meros reprodutores de informações, de conteúdos, de interações. Vamos usar aqui a nossa inteligência. Vamos usar aquilo que Deus nos dá como orientação, como ensino. Vamos usar bom senso que nós temos também. Isso é importante. E aplicação para finalizar. Devemos fazer uma autorreflexão se estamos praticando a maledicência, principalmente no ambiente digital. Nos arrepender e buscar no Espírito Santo força para vencer este pecado. Porque, irmãos, a maledicência, ela é um pecado. E nós temos que lutar contra esse pecado. Não somos perfeitos, nós podemos errar, podemos falhar, mas que a gente não seja, meus irmãos, intencional em fazer uso da maledicência. E que a gente não seja negligente em não entender a maledicência como um problema e um pecado que todos os dias, a todos os momentos, estão batendo a porta da nossa vida. Para que a gente possa agir de forma diferente. Agir de forma que Deus ele venha a ser glorificado. Agir de forma que a nossa vida ela possa, de fato, externar a vontade de Deus. Que a gente, através disso, meus irmãos, que a gente não use de falta de amor para com as pessoas, mas ao contrário, que a gente se coloque no lugar do outro, que a gente tenha sabedoria, que a gente tenha discernimento e que a gente seja canal de bênção na vida das pessoas. Amém? Então vamos ficar de pé? Então vamos orar?